Você tem sido uma pessoa decidida ou indecisa? Talvez seja este o maior poder que alguém tem sobre sua própria vida. O poder da decisão. Este poder é tão grande que uma simples decisão ela pode mudar toda a trajetória da vida da pessoa. Uma simples decisão, uma simples atitude, um simples virar de pensamento, ele marca completamente a mudança radical na sua vida. Seja você um desempregado, um trabalhador, seja você um microempresário, um empresário, seja quem for, esteja ciente disso, porque se você usar essa capacidade de mudar o seu pensamento, Pedro, ela vai mudar a história, ela vai revolucionar a história da vida dela. Se você quer revolucionar a história da sua vida, acompanhe essa história surpreendente. A Carlota perdeu o marido, perdeu as forças, contraiu a mesma doença que o marido tinha, ela perdeu as esperanças, mas veja o que ela fez diante de tantos problemas que aparentemente eram impossíveis de ser ultrapassados. Eu tinha uma firma industrial de lavandaria, conjuntamente com o meu marido. O meu marido faleceu e eu fiquei só na lavandaria. Após o meu marido falecer, eu fiquei precisamente com a doença que o meu marido tinha. Ele queixava-se das pernas, queixava-se de falta de ar, dor no coração, um aperto no peito, e ele vivia a vida sempre sentado no sofá do escritório. Ele correu médicos, ele foi a médicos e o meu marido faleceu. E logo após o meu marido falecer, como eu ia dizendo, eu fiquei precisamente com a mesma doença que ele tinha. E ao decorrer de ano e meio, eu corri médicos, eu corri bruxos, porque não conhecia nada, corri bruxos, eu fui à Espanha, fui à Vila Real de Trás-os-Montes, eu corri o Portugal inteiro para tentar me salvar, tentar me curar. E não houve que me desse uma única resposta positiva. A partir daí, eu estava condenada à morte. O pior momento da minha vida foi quando eu vendi esta lavanderia industrial e tudo o que eu tinha outras coisas, e fui morar para o Brasil. E vivi a minha vida na grandeza. Eu tinha um bom carro, eu tinha uma loja uma boutique de roupas jeans, eu fazia exportação, eu tinha uma vida maravilhosa durante 2 anos e tal, 2 anos e meio aproximadamente. Após 2 anos e meio comecei a cair, cheguei ao nada, ao fundo do poço. Aí foi o meu maior desespero, porque eu tinha 2 filhos no colégio particular, a estudar no Brasil, eu tinha as minhas despesas e chegou uma altura que eu não tinha dinheiro para comer. Quis voltar para Portugal e não tinha dinheiro para voltar para Portugal. Portanto, foi um caos. Quando voltei para Portugal, eu não tinha absolutamente dinheiro nenhum para voltar a Portugal. E houve uma amiga que me enviou o dinheiro. Na altura que eu voltei a Portugal, eu não tinha negócio, não tinha nada, então comecei nas limpezas. Eu que nunca limpei nem a minha própria casa. Eu cheguei na porta do centro de ajuda, parei, sem condições nenhumas nem para andar. Entrando, eu ouvi uma reunião, algo forte me tocou, foi um alívio. E terminou a reunião e eu vim embora, não falei com ninguém, não fiz nada, não. Sentia que não tinha nada. Não havia dor, não havia aflição, não havia falta de ar. Após a Fogueira Santa, eu não tinha negócio, eu não tinha dinheiro para abrir o negócio, e logo após a Fogueira Santa, eu abri a minha lavandaria, porque eu determinei com Deus que em março eu tinha que ter o meu negócio aberto. Depois de ter aberto este negócio, na Fogueira Santa, eu fiz o meu tudo no altar para vender um apartamento que não se conseguia vender, era 4º andar, sem elevador, o preço era alto, eu tinha feito obras, não se conseguia vender o apartamento. Após a Fogueira Santa, eu consegui vender este apartamento, não só pelo valor que nós demos, mas sim por muito mais do que nós demos. Hoje eu sou realizada na minha vida profissional, financeira também. Sou realizada, sou feliz. Pessoas que estão vivendo situações semelhantes à da Carlota têm cometido suicídio. Você sabia que em Portugal o índice de suicídio tem aumentado a cada dia? Talvez você está pensando em acabar com a sua vida porque você pensa que não tem mais jeito. Os problemas estão se agravando e você se vê vulnerável diante de tantos
muitos problemas que já há algum tempo vêm se agravando e aumentando na sua vida. E quando fala de vida econômica, vida profissional, você até coloca de lado porque você tem abdicado de vários sonhos, objetivos e projetos que outrora você tinha e que você deixa no stand-by, que você deixa para lá e desiste, mas você não pode abortar os seus sonhos, porque alguém que desiste dos sonhos, ela decide viver frustrada. E você não pode se permitir viver frustrado e frustrada. Em busca da realização, do sucesso, da força, eu fui ao ponto mais alto em Portugal e quero que você ouça o que eu tenho a lhe dizer. Acompanhe. Todos que me assistem neste preciso momento, se você precisa ser vestido de sabedoria, mudar a sua realidade econômica, superar problemas financeiros, talvez até mesmo você está vivendo uma vida contrária ao que temos falado de Salomão, que era um homem que impressionou a reis. Pessoas riquíssimas ficavam fora de si com tamanha riqueza, Manuel. Exatamente, e tudo porque com a sabedoria que ele pediu, que ele recebeu do alto, ele conseguiu então obter toda a riqueza e tornar-se, no caso, o homem mais rico, o homem mais conhecido pela riqueza, mais conhecido pela sabedoria e, naturalmente, a admiração de todos os reinos ao redor, inclusive os reis e os reinos ao redor o serviam. Eu estou aqui representando você que precisa de uma mudança, que tem vivido o lado inverso, ou que apesar de algumas conquistas você diz, olha Pedro, eu não estou vivendo uma vida extraordinária. O que acontece na minha vida é o que acontece na vida de todos. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida normal, eu pago as minhas contas, de repente nem isso tem acontecido. Você está, de repente, vivendo uma situação de extrema dor e humilhação. Eu estou aqui representando a todos que deixaram comigo o nome, está aqui, centenas de nomes. Estou aqui com esta coroa, cuja qual nós iremos utilizar nesta segunda-feira, onde iremos coroar você com a riqueza, com a prosperidade, porque o Deus de Salomão é o nosso Deus. O Deus dono do ouro e da prata, ele vai mudar a sua história financeira. E se você realmente acredita, como nós acreditamos em você, e estamos aqui determinando a mudança da sua vida, você não vai faltar. Você que nesta última segunda-feira, por algum motivo não pôde estar, ou você não participa das conquistas financeiras, nesta segunda-feira, dia 14, não deixa passar esta oportunidade de ser vestido de sabedoria. E quando vier os problemas, a crise, pessoas mal intencionadas, elas não conseguirão te prejudicar, porque você estará blindado pela prosperidade e pelo dom da riqueza. Um forte abraço e até lá. Talvez você está se perguntando em que vai lhe beneficiar ser coroado, se vestir de prosperidade e riqueza. Você quer saber em que lhe vai beneficiar? Então vamos ouvir o caso verídico do senhor Vitor, que está com o Carlos. Ele só pensava em se matar. Ele já não acreditava mais na vida. Talvez exatamente como você se encontra. Veja só. Seu Vitor, como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Pastor, a minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era uma vida completamente destruída. Só pensava na morte, só pensava em dar cabo da vida, não dormia, não tinha paz, não acreditava em mim. Ouvia vozes, mate, que é a solução que tens, a única solução que tens para o problema é tu te matares. Era o meu problema quando eu cheguei aqui ao centro de ajuda. E o senhor tinha esse pensamento de se matar derivado ao quê? Problemas de vidas financeiras. Então quer dizer que o senhor tinha problemas na sua vida econômica. E quais tipos de problemas o senhor tinha na sua vida econômica? É assim, além de muitos fornecedores não me pagarem, começou-me a haver falta de trabalho. E o pouco trabalho que me aparecia, pastor, eu queria material para trabalhar e os meus fornecedores não me forneciam material. Então quer dizer que com isso, o senhor tinha a sua empresa no vermelho, o seu trabalho amarrado, sua vida completamente fracassada. O que aconteceu para que o senhor tivesse essa mudança, essa transformação? Porque hoje o senhor está contando aqui relatos do que o senhor passou, viveu. E creio que o senhor hoje é uma pessoa completamente transformada, mudada. Mas o que aconteceu para que o senhor viesse mudar essa situação? O que aconteceu na minha vida foi quando entrei aqui pela primeira vez no centro de ajuda. Logo na primeira noite que cá vim, foi uma terça-feira,
Vim por acaso. Quer dizer, eu vim por um convite de um amigo meu que me convidou, e eu não sabia para o que vinha, mesmo assim não sabia para o que vinha. Mas posso lhe dizer, pastor, mesmo nesse dia, dormi uma noite tranquila, aquilo que já não dormia há mais de um ano. Pastor. Há mais de um ano? Há mais de um ano que não tinha sossego na cama. Não conseguia dormir, eu não comia. Eu estava na mesa muitas vezes a jantar, a almoçar com meus filhos e ia levantar-me e ia para o quarto chorar. Quer dizer que o senhor já teve o primeiro sinal do próprio Deus na vida do senhor, com a paz, o senhor não dormia direito, o senhor passou a dormir. E através de tudo isso, quais foram as outras conquistas que o senhor teve? É assim, tive conquistas, eu já tinha muitas dívidas, não é? Consegui pagar, desde que estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, consegui pagar as dívidas todas, não devo nada a fornecedor nenhum. Aliás, consegui tirar uma ordenada aquilo que não conseguia tirar. Devia dinheiro a pessoas de família, posso lhe dizer que não devo um tostão a ninguém. Neste momento, não devo nada a ninguém, pastor. As suas dívidas, mais ou menos, era quanto? As minhas dívidas eram à volta de 150 mil euros. 150 mil. 150 mil. Quer dizer, uma situação impossível. Impossível. Na condição que o senhor estava vivendo. Completamente. E hoje? Hoje não devo nada a ninguém, nada. Pagou as dívidas? Paguei as dívidas e posso lhe dizer, 99% pago tudo a dinheiro. Então quer dizer que o senhor hoje é uma pessoa, no estado emocional do senhor, uma pessoa em paz, liberta, livre. Hoje o senhor é um empresário de sucesso, conseguiu superar suas dificuldades, suas dívidas. Hoje tem vencido na sua empresa, é um exemplo dos seus funcionários, não é verdade? Uma autora que o senhor chegou até a falar uma vez, o senhor chegou a mencionar, não aqui, mas o senhor chegou a mencionar para mim, que o senhor havia falado que o senhor chorou diante dos funcionários, não é isso? Sim, senhora, cheguei ao ponto deles que que pensei em fechar as portas. O desespero era tão grande que o senhor passava... Passei, chamei, e eu não conseguia, eu chorei mesmo à frente deles, humilhei-me, pastor, foi mesmo uma humilhação, chorei, eu chorava tudo por nada, pastor, eu levantava-me, eu ia para a cama, não é? Eu era 3, 4 da manhã, acordava, não pregava o olho, como é que eu ia dar trabalho aos empregados? Como é que eu ia arranjar trabalho? Como é que eu ia pagar as minhas dívidas? E eu não via solução nenhuma. E desde que entrei aqui no Centro de Ajuda, a minha vida mudou completamente. Então, quer dizer, hoje o senhor é uma pessoa realizada financeiramente. Exato. O senhor é uma pessoa que tem paz, uma pessoa feliz, uma pessoa transformada. Exatamente. O que pode acontecer também na sua vida é o mesmo que aconteceu na vida do seu Vitor. Você pode fazer o mesmo que ele, pois você tem a oportunidade de você chegar ao centro de ajuda e ter essa oportunidade de você ver a sua vida se transformar. Ele tomou essa atitude, veio e ouviu a direção do próprio Deus, colocou em prática, e aquilo que era impossível se tornou possível na vida dele. Faça o mesmo na sua vida, pois assim como ele esteve aqui em Paredes, está aqui conosco em Paredes, e tem tido essa mudança, essa transformação na sua vida, nós também estaremos aqui em Paredes aguardando por você. Aqui na Avenida Comendador Abílio Seabra, número 7, no Centro Comercial Vale de Souza, onde nós estaremos aqui no antigo cinema de Paredes, bem conhecido na localidade. Estaremos aguardando por você e terá certeza que o mesmo que aconteceu com o seu Vitor pode acontecer com você também. Não apenas o pagamento das dívidas, o que ele conquistou, mas muito mais a força interior. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, senhor Vitor. Eu tenho certeza que o seu depoimento ajudou muitas pessoas, porque esta notícia aqui, olha, ela assusta. Estudo Crise coloca portugueses entre os mais vulneráveis ao suicídio. Não podemos permitir que esta situação, este quadro, seja parte da sua vida. Olha só, Portugal encontra-se no leque de países em que a taxa de suicídio aumentou às custas da crise financeira, que tem assolado a Europa desde 2008. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, os portugueses são dos cidadãos mais vulneráveis a esse tipo de dificuldade financeira, conta o jornal. Manuel, nós temos que reagir. Você, como português, pode falar. Os portugueses, e não só, quem tem vivido em Portugal, porque são muitos imigrantes. Aliás, os estudos dizem que Portugal já não sobrevive sem os imigrantes, porque são muitos. Não apenas brasileiros, africanos, cabo-verdianos que são africanos, pessoas aqui do leste europeu,
espanhóis, pessoas de várias partes do mundo que vieram para Portugal, porque de fato é um país maravilhoso, mas que de uma forma geral, não apenas os portugueses, mas de uma forma geral, os cidadãos em Portugal têm sido muito negativo e pessimista. Sem sombra de dúvida, negativo e pessimista ao ponto de se destruir a si próprio, de destruir as suas capacidades de empreendedor, de destruir as suas capacidades de inovar, de fazer algo além. A história, ela é crítica com respeito aos portugueses, e eu português sou e falo disso. No entanto, se analisarmos o nosso passado, nós viemos de um país de heróis e é preciso restaurar essa força, é preciso restaurar esse estatuto, e você é capaz. Você tem o apoio agora das conquistas financeiras e nós temos visto, Pedro, que são várias as empresas em Portugal que têm dado a volta por cima, mesmo em meio à crise. Portugal está na vanguarda de inovação, de tecnologias, de produtos. Portugal tem marcado a diferença. E eu quero, Pedro, que essa pessoa perceba que ela pode marcar a diferença e ela tem o apoio das conquistas financeiras. E, aliás, eu quero lançar um desafio. Você que quer mudar a sua situação, eu quero dizer por que você se sente frustrado com esses problemas, por que você se vê indignado e talvez até pensou em acabar com a vida. Porque você não aceita viver na derrota, porque dentro de você está o sangue de vencedor e você não vai aceitar que esta situação se mantenha. Por isso, nesta segunda-feira, nas conquistas financeiras, você vai estar conosco para mudar essa realidade. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Existe uma característica que podemos detectar nas pessoas decididas. É a revolta. Quem é decidido é revoltado, porque não aceita viver na mesma situação. Decisão gera atitude, a acomodação gera mesmice, o decidido é forte de mente, o indeciso é fraco de mente. Facilmente influenciado. Não deixe os negativos te influenciar. Acredite que você pode mudar a sua história e venha buscar nesta segunda-feira, nas conquistas financeiras, aquilo que tem faltado para a sua vida. Vamos acompanhar o caso do senhor Alcino, que ele venceu as negatividades e através de uma ideia ele mudou a realidade da vida dele. Tinha vício de fumar, de mulheres, de ir com os amigos, deixar a minha esposa só em casa, até às tantas. Bebia muito. Quando eu estava longe dela, sim, sentia a falta, mas depois quando a gente estava junta, depois já não era esse, não sentia essa falta. Dava mais atenção aos amigos que à própria família. E depois, claro, então vinham brigas. Quando eu estava nervosa, ela discutia comigo. Claro, tinha razão. Para não bater nela, eu partia tudo, louça ou armários, ou começava aos murros, às paredes, ou o que fosse, mas eu nela nunca toquei. Eu estava a sofrer muito, porque muitas das vezes eu falava com ela quando estava normal, não é? E eu chorava e pedia-lhe até perdão, porque eu não queria fazer, em realidade não queria fazer essas coisas. Mas chegava outro dia e voltava a fazer. Então um dia eu cheguei a dizer para ela que melhor me deixasse, porque eu não encontrava solução para mim, não é? Então cheguei a falar com ela que é melhor que nos deixássemos antes do que seguirmos sofrendo dois, que sofresse só um. Não é? Então ela nunca me deixou, graças a Deus nunca me deixou. Eu reconheço que não merecia o amor dela, porque, claro, com todo o que eu fiz, não merecia, de maneira alguma. Ela sim merecia muito amor, por o que aguentou, porque o que ela aguentou eu não aguentaria, nunca.
Eu gastava muito dinheiro, todo o dinheiro. Eu chegava a pedir dinheiro, cheguei a dever dinheiro a amigos, a irmãos, até ao meu próprio pai. Eu, como trabalhador, sempre trabalhei muito, ganhei dinheiro, mas a minha vida era um desastre. Nós estávamos na miséria. Estávamos a comer de favores de um irmão. Muitas das vezes pensei, pois, em tirar-me a vida, porque já não sabia o que fazer. Ou seja, não havia amor, não havia paz, não havia alegria. Pois eu conheci o centro de ajuda através de uma pessoa que ia ao centro de ajuda e ela viu que eu sofria muito, então ela disse-me para participar e depois andou como 2 anos. Antes ia à igreja e deixei de querer porque não, na minha vida não, ou seja, o poder de Deus não se manifestava. Eu pedi, não. Então chegou um dia que eu já não dormia, não é? E eu chamei essa pessoa e ela disse-me então que o que eu tinha contado a ela, que quando eu fosse lá à igreja, que eu falasse para Deus. Então quando eu fui, eu realmente tive um encontro com Deus. Aí eu acreditei mesmo. Pois hoje a minha vida está que custa até acreditar-me a mim mesmo. Pois hoje temos uma casa que era a casa dos meus sonhos, o que já nunca tinha sonhado com uma casa assim. É uma casa que temos do melhor. Temos um carro, um BMW X5 do melhor, ou seja, leva todos os extras, está pago. Tenho empresa de construção, monto restaurantes, levanto-os e vendo, ou seja, cheguei a ter 30 empregados. Ou seja, a nossa vida realmente está como Deus promete na palavra. Antes tinha uma carrinha do ano 98, por aí. Era um carro que não estava tão bem como este, mas era mais velho, mas não era igual, ou seja, não tem nada a ver. Despertei que se eu era um filho de Deus, em realidade eu tinha que ser cabeça, não cola. Então eu revoltei-me contra essa situação de estar a trabalhar para os demais, às vezes a ser humilhado, então eu pus-me por minha conta, montei uma empresa de construção. A crise é igual que em todo o mundo, ou seja, é para aquele que em realidade não quer lutar na vida, porque com Deus pode-se vencer o mundo. Ou seja, quando eu montei a empresa também havia crise, mas eu lutei com Deus e graças a Deus eu hoje faço, muita obra. Eu não paro nem no inverno nem no verão. Graças a Deus, pois posso sair por aí com a família está abençoada. Vamos aonde queremos, a hotéis, aonde queremos, há dinheiro, há prosperidade, há de tudo. Hoje não falta de nada, graças a Deus. Há dias que ando com 6.000 euros, outros dias com 10, outros dias com 1.000, mas eu sempre tenho dinheiro. O que eu ganhava antes ao mês, agora trago o mínimo que eu trago no bolso. Hoje é uma vida com abundância. Quando eu saio com a minha família, hoje desfruto, de verdade. Desfrutamos trabalho, também quando chego lá a casa eu também trabalho, não é? Não me trabalho 6 horas, trabalho 12 ou 15. Meus filhos têm o que querem. Deus diz que nós temos que desfrutar do melhor da terra e Deus está a dar isso para mim. E se Ele deu em 5 anos, então hoje eu tenho para emprestar. Eu antes pedia, hoje tenho para emprestar. Para emprestar, para dar, eu cheguei até a dar. Pessoas que já me deviam e eu já... Para mim Deus deu-me tanto que eu já não já passo nem de querer aquele que a pessoa, porque a pessoa está a precisar mais do que eu, não é? E graças a Deus eu posso fazer hoje isso. O dia que eu entrei na Igreja Universal, que eu coloquei os meus pés, foi o melhor dia da minha vida. Eu nasci de novo nesse dia.
Hoje eu também estou muito feliz. Tenho um matrimónio restaurado, tenho meu filho e tenho todo que nunca tive há muito tempo. Todo revoltado, ele põe um ponto final na situação de vergonha, de humilhação e dor. Se você está revoltado, você pode focar toda a sua força na realização do seu objetivo, que está a queimar dentro de si, porque o decidido é revoltado. E vencer é uma questão de decisão. E se você decide vencer, nesta segunda-feira, você vai estar conosco nas conquistas financeiras e vai obter resultado como agora você acompanha. Como é o seu nome? Catarina. Você veio segunda-feira passada? Sim, já há algum tempo que frequento as conquistas financeiras. Como é que você vê as conquistas financeiras? Eu vejo como uma oportunidade de realmente nós encontrarmos o nosso propósito, não é? O que é que nós queremos para a nossa vida, o nosso futuro. E foi aqui que eu consegui realmente encontrar o emprego, não é? Que eu estava desempregada há cerca de 2 meses e apesar de ter entrevistas e algumas entrevistas não era como eu queria, porque o que eu aprendi aqui também é que não era o primeiro emprego que me aparecia e eu ia e ficava assim, não, eu queria um emprego como eu tinha falado com Deus e como eu tinha disposto a querer. E assim então, depois de passar pela porta, de fazer o propósito da porta, passei todas as semanas, apareceu realmente aquele emprego que eu queria, com o horário como eu queria, as folgas como eu queria, e realmente vi que Deus é grande e que, porque como é que eu posso explicar? É humilhante, não é? Nós estarmos a vir aqui à igreja, servirmos a Deus, e depois chegamos lá fora e não temos nada para glorificar a Deus. E então, há 3 semanas atrás que comecei a trabalhar e estou a ver grandes coisas. Como é seu nome? Patrícia. O que aconteceu? Estive a falar semana passada com o pastor que eu abri um estabelecimento há pouco tempo. As coisas começaram a correr bem no início. De uns tempos para cá, tudo começou a correr mal. Deixei de faturar o valor que eu faturava diariamente. Tinha muitas contas por pagar. Eu estive a falar semana passada com o pastor e eu fiz um desafio, coloquei no altar e essa semana já comecei a faturar o que eu faturava anteriormente e um pouquinho mais. Estava a faturar 300 euros por dia para quem já faturava 570 euros diariamente. Eu estou num sítio que as pessoas às vezes dizem porque vai pessoas de fora, vai pessoas com outro estabelecimento para ir lá ver o que é que se passa lá dentro, porque muitos clientes e os donos dos outros cafés ficam admirados o que é que existe lá dentro para atrair tantos clientes. É verdade, muitos clientes mesmo que vão lá, donos de outros cafés, vão lá ver o que é que se passa lá dentro. O que você recebeu nessa última semana é mais ou menos quantas vezes mais? A semana toda ou no dia? No dia foram 3 ou 4 vezes mais que eu faturei num dia. Na semana toda não é muito, não consigo. Não, digo mais do que você estava faturando. Foi mais ou menos quanto mais? Mais 300 euros que eu estava a faturar. Estava a faturar 300 e qualquer coisa, já faturei 570, mais ou menos. Tá. Amém, gente? É coincidência? É coincidência? Fica de pé, você que crê. Deus te abençoe. Se deseja ser um empresário de sucesso, acede ao site das Conquistas Financeiras e esteja toda a segunda-feira na reunião das Conquistas Financeiras, onde você certamente irá se estruturar para que então se torne um empresário de valor. Se você realmente está decidido a mudar a sua história, nós hoje falamos da decisão, este poder que está dentro de si. Eu tenho certeza que todos vocês farão uso dela para participar conosco das conquistas financeiras. E nesta segunda-feira você será coroado, vestido de riqueza, de prosperidade, de sabedoria, porque o Autor da vida com certeza fará com que você tenha o melhor, porque certamente o extraordinário vai acontecer por meio de uma atitude extraordinária da sua parte, que com certeza Deus reconhecerá e verá que você não aceita mais viver nessa situação e que você está fazendo a sua parte. Certamente Ele fará a dele.